Olá a todos, bem-vindos ao podcast Família e Amigos. Eu sou o Luís Lóio e hoje vamos estar aqui à conversa com um convidado muito especial. Vamos conhecer a história de vida de uma pessoa incrível, João Pimentel. Preparem-se para uma conversa cheia de memórias, desafios e inspirações. Bem-vindo, João. Obrigado, Luís. Já me deixaste nervoso. Essa história é incrível. Eu agradeço-te imenso este convite, esta partilha que vais fazer daquilo que eu tenho para dizer da minha vida, que é uma vida simples. E vou começar quase pelo fim. Vou começar por agradecer. Eu não vou nomear muitos nomes aqui porque posso me esquecer de algum, mas há dois nomes a que eu tenho que fazer uma referência. E que nos deu a amizade, e que nós partilhamos a amizade, é o João Pereira e a Gorete Sofia. Proporcionaram-nos um momento incrível num final de tarde de um sábado em setembro de há muitos anos, em que partilhámos muito. Eu já conhecia a Gorete há muito tempo, o João há menos, e essa amizade tem vindo a ser alicerçada, sedimentada, está sólida, e por isso é que eu estou aqui contigo. E obrigado pelo convite. Portanto, eu quase comecei pelo fim dos agradecimentos, mas é uma forma de... Não, eu que agradeço, e estamos aqui a ver esse dia que nós nos conhecemos. Este dia fantástico. Está o João, aqui o João Pereira. O Veríssimo, que futuramente vem cá também, e agora já como candidato... Já se meteu mais uma aventura. Mais uma aventura, e aqui o nosso amigo Silvino. O homem dos carros. O piloto de ralis. Exatamente. Boa imagem, boa memória. Eu que agradeço, já ando aqui há um monte de tempo atrás de ti para vires aqui, e pergunto, olha, como é que tu estás, como é que tu andas, como é que tu vês agora, como é que tu estás neste momento a ver este mundo todo à nossa volta? Eu estou bem, profissionalmente estou bem, familiarmente estou bem, tenho uma vida familiar saudável, estável, tenho 2 filhos, sou casado há 25 anos. Namorei 10, portanto já estou com a Dulce há 35 anos. Isso é fantástico. Tenho um filho com 23, tenho o João com 23, tenho a Laura com 16. Felizmente estão a fazer um percurso regular. Não me dão muitas dores de cabeça, de vez em quando lá vem uma coisa ou outra própria da reverência da idade. Claro. Mas felizmente vivo com estabilidade, vivo do trabalho. Sou bancário há 33 anos. Agora vamos aqui voltar um bocadinho atrás. Certo. A tua infância, olha, diz e conta-nos onde é que nasceste. Eu sou um Pereirão, aquilo que te digo, um Pereirão de gema. Sou de Pereira, não é Pereira do Campo, é Pereira, concelho de Montemor Velho, onde nasci na casa onde felizmente os meus pais ainda habitam, o meu pai com 90 anos, a minha mãe que vai fazer 89 anos, treme-me a voz porque ela está mais debilitadita, mas vai fazer 89 anos dia 11 de junho. Nasci em casa, como era normal há 55 anos atrás, quase 56, e vivi uma infância dentro daquilo que foi a normalidade. O ambiente da infância ainda te recordas? Recordo, claro que recordo. Jogava-se a bola no meio da estrada porque não havia carros, claro. Jogava-se ao peão, ao arborrinho, faziam-se os escorregas na lama no inverno, pescava no rio Mondego, no velho rio Mondego, que era estreitinho, que era pequenino. Gostava muito de ir aos pássaros com as costelas e até depois mais tarde já com a pressão de ar, mas isso aí não se pode dizer. Pois, não se pode dizer. Não, era aquela infância normal, quando vinham as cheias do Mondego, toda a gente se ia divertir, embora aquilo provocasse estragos, obviamente. Mas... E tens alguma memória que te marcou, assim, nessa infância? Nesta infância tenho uma memória que me marcou muito. Tenho uma memória que me marcou, foi ver perder o meu padrinho, que tinha vindo de África, da guerra, que estava há um mês de se casar. Já tinham entregue, que era a tradição, que ainda se mantém em Pereira neste momento, que é a entrega do arroz doce, e ele faleceu naquele acidente no campo da Arregaça, onde morreram lá três, eram 4 que iam dentro do carro e morreram lá 3 moços de Pereira que jogavam futebol. Eles jogavam no Tabuense e vieram fazer um treino ali no campo do União. E lembro-me daquela memória que nunca mais me vai apagar, a ver abrir o chumbo dos caixões no cemitério, porque não queriam abrir, mas forçaram e abriram. Eu tinha 5 anos na altura, fui, e eu nunca mais me esqueço dessa. Foi uma imagem. Nunca mais me esqueço dessa imagem. Era o meu padrinho que me atirava ao ar e chamava-me Joninho Minha Flor.
Engraçado. É vida. Engraçado, mas É pronto, vida. partiu muito cedo. As outras memórias? Tenho muitas daquelas Olha, brincadeiras. como é que era a tua família? Que valores que passaram? Os melhores. Famílias humildes, trabalhadoras. O meu pai ainda teve um período, 4, 5, 6 anos em França, imigrado. A minha mãe, por isso é que hoje, quando falo com ela, dá-me quase um nó na garganta, porque está debilitada física e mentalmente. Foi uma guerreira. Mas transmitiram-me valores, transmitiram-me educação. Não somos de famílias de dinheiro, não vivemos do nosso trabalho, mas deram-me aquilo que eu tento passar aos meus filhos hoje, que é educação, cabeça erguida na rua e ser respeitado pela honestidade. Não abdico disso. Tenho conseguido transmitir isso aos meus filhos. Há muita gente que me diz: "Opa, os teus filhos são impecáveis, são incríveis." Opa, e eu costumo dizer: "Sai à mãe." Ao pai não, que o pai... É um bocado levantado. Olha, e na tua infância, vamos ao período de escolar. A tua escola, onde é que tu frequentaste a tua primária? A primária frequentei inicialmente no primeiro ano. Ainda me lembro da sacola que tinha. Era uma sacola preta com a imagem da Pantera Cor-de-Rosa. A jogar basquete, era uma coisa engraçada. Era a escola que designava, havia 2 escolas em Pereira, e ainda existem, ou estão transformadas naturalmente. Uma está transformada num apoio à Cruz Vermelha e a outra é o Centro de Saúde de Pereira. E eu comecei na escola do Dejal. Depois, no segundo ano, já fui para a escola que era designada a Escola da Torre, onde fiz até o quarto ano, a quarta classe, na altura quarta classe. E continuei lá e fiz lá o quinto e o sexto ano, que eu chamo... Deixa-me dar... Aí, nessa altura, algum professor que te marcou para a vida? Marcou. Não estou a falar das reguadas. Também? Normalmente o pessoal marcou reguadas, não. Como professores. A professora Inês, a Dona Inês, a maternidade era a Dona Inês, tinha um Fiat 500 que as portas abriam ao contrário, que era uma coisa incrível. Sim. E o professor Magalhães, o pai do Júlio Magalhães, que é jornalista no Porto. Júlio Magalhães. Sim. É o pai dele. Sim. O professor Magalhães, que tinha uma cana da Índia enorme. Sim. Mas ensinava. Pá, a Dona Inês era pequenina, tinha pai 1,5 m, pouco mais do que isso, sempre de bata branca. E um dia eu resolvi fazer, ela pediu uma conjugação de verbos e ela queria aquilo do género, o cabeçalho a vermelho e o resto a azul. E eu fiz aquilo às cores. Os verbos estavam certos, mas levei porrada na mesma. Não, as cores já estão erradas, por aí, não? Não, mas ainda me lembro disso. Quase que ainda sinto o pó do giz nas mãos e de apagar com o apagador. Foram bons tempos, eram tempos diferentes. A seguir veio o quinto e o sexto ano, que eu fiz pela telescola. Canal 2, RTP, que agora é RTP2, transmitia as aulas em direto. Aprendi a falar francês o pouco que sei falar, em petit peu. Com um professor que era extraordinário, que tinha uma dicção, ele era francês, naturalmente, e víamos as aulas para a televisão, que era uma coisa estranhíssima. Mais tarde... Mas aí a televisão tu tinhas em casa ou era numa comunidade? Era na escola? Mesmo na escola, tínhamos televisão na escola para ver exatamente. As aulas. Mais tarde começaram a fazer, e podias não ir à sala de aula e podias ver as aulas em casa. Para quem tinha televisão, que nessa altura nem toda a gente tinha televisão. Felizmente já tinha uma televisão. Mais tarde eles continuaram, ainda durante alguns anos isso continuou, mas já com gravações, com cassetes de vídeo gravadas e tal, e punham as aulas todas. Era uma forma diferente, estranha, mas e tínhamos sempre um professor presencial, obviamente, que depois ia tirando as dúvidas. Aquilo havia ali tipo meia hora, mais ou menos, de emissão. A seguir terminava a emissão e íamos para as dúvidas, íamos para os trabalhos e continuávamos a trabalhar, mas com um professor presencial. E depois desse passas para secundário. E secundário aí já é em Coimbra. Não? Foi complicado. Valeu-me o meu pai, que tinha trabalhado na Escola Brutero, porque eu fui colocado, por via de morar em Pereira, a escola mais próxima era Soura. Eu não tinha proximidade nenhuma com Soura, nem com Coimbra. Mas o meu pai conseguiu alterar a matrícula, porque ele tinha lá trabalhado. Pois, isso não se diz. Não. São aquelas coisas no passado. Eu fui para a Brutero e fiz o percurso todo na Brutero. Entrei lá com 12 anos, para fazer o 7º ano, não é?
Era o aluno 1273, nunca mais me esqueço desse número. Aquela escola tinha 1200, 1300 alunos, tinha 1300 alunos. Foi um percurso, foi um choque grande vir da aldeia. É isso que eu ia perguntar, essa mudança de uma povoação, e toda a gente se conhecia, não é? Uma aldeia. Uma aldeiazinha para a cidade, onde depois vais encontrar, por cada disciplina, não era um professor, eram 10 professores. 10 pessoas, 10 não é? professores. Isso, sentiste esse choque? Começou a logo. tua adaptação foi... Ainda te lembras dessa adaptação? Lembro. O primeiro ano não foi fácil, e os primeiros tempos não foram fáceis, até porque eu ia de comboio, não é? Portanto, não havia carros para levar à escola, como é hoje, tínhamos que nos desenrascar, eu ia a pé para o Piadeiro, mais ou menos a 1 km de minha casa, apanhava o comboio às 7h10 da manhã, que as aulas começavam às 8h30, e depois tinha que ir de autocarro para a Brutero. Portanto, da Estação Nova até à Brutero. O meu problema maior é que eu sempre enjoei nos autocarros. Ou seja, eu fazia grande parte a pé, para cima e para baixo. Comer Brutero, portanto, fazias as ruazinhas de baixo. Subia o quebra-costas, a Coraça, subia a Coraça e até a Universidade, Arcos de Jardim e depois até... Isso ainda era bastante. Era, mas é assim, das duas uma. Ou eu ia a pé e chegava lá limpo, ou eu ia de autocarro e chegava lá com a camisola suja, porque eu enjoava nos autocarros. Mas não me fez mal. Acho que e ias sempre sozinho ou havia sempre um colega que, olha, vou contigo? Havia sempre essa malta que depois também começavas a ter uma relação com amizades, olha, vamos a pé com as meninas ou não é? Isso não se conta, mas podemos contar. Não, a relação começava logo no apanhar do comboio. Porque o comboio na altura era um meio de transporte privilegiado, naturalmente, não é? Claro. E ele chegava à Pereira e enchia. Ficava cheio, o comboio ficava literalmente cheio, porque era muita gente para ir trabalhar, eram muitos alunos, havia muitos miúdos em Pereira. O bairro onde eu morava tinha muitos casais e cada casal tinha, por norma, 2 filhos, ou seja, e havia ali muita gente da mesma idade. Uhum. Ou seja, a aventura começava logo no comboio de manhã. Depois, claro, ia quem fosse para a Dona Maria, para o José Falcão e tal, mas havia sempre um grupo ou outro que estava na mesma escola e partilhava-se isso. E depois começaram as amizades na escola. Claro, facilmente, ao fim de algum tempo, as coisas começaram... Rola-se logo. Sim. A juventude, assim... Era diferente. Não se perdia, não havia telemóveis. Querias contactar com alguém, tinhas que ir ter com a pessoa, querias combinar um jogo de futebol quando havia bola, às vezes não havia bola. Claro. E o dono da bola tinha que jogar sempre, não é? Jogasse ou não jogasse, tinha que jogar sempre. Fosse jeito a fosse bom ou fosse mal, tinha que jogar, nem que se fosse à baliza. Porque era o dono da bola. Não, e partilhavam-se esses momentos dessa forma. Uma forma, não vou dizer mais saudável ou menos saudável, mas era uma forma saudável. Olha, e tu na tua adolescência, como é que definias? Eras tímido, rebelde? Tímido. Ou meia... Não, tímido. Não, meio não. não. Aí no meio. Eu percebo, não. Não, eu sempre fui muito tímido e continuo. Eu preciso... Mais reservado. Eu preciso de perceber onde é que estou, o que é que estou a calcar para depois poder dar. Sou comunicativo, até porque a minha profissão durante 33 anos obriga-me a falar e obriga-me a falar diariamente com muita gente, não é? Portanto, isso obriga a dar-te uma certa liberdade de língua, não é? Vamos dizer assim. Claro. Mas eu era muito tímido, eu passei a minha infância, eu lembro da minha mãe ir lavar a roupa ao rio, e eu ia com uma canita de pesca e estava a pescar, e ela também aproveitava e lavava a louça no rio, claro. Nessa altura era possível, não é? E ela com os restinhos da comida, os peixitos andavam ali à volta dela e eu pescava ali à volta dela. Estou a falar até aos 16, 17 anos, onde eu ganhei, tenho que dizer que ganhei alguns troféus de concursos de pesca, porque eu gostava muito de pescar, muito. E depois partilhava com amigos que tinham a mesma vontade. Era paixão. Era. Aquilo era... É assim, porque não havia muito mais oferta. Não havia muito mais oferta, pronto. E nós tínhamos que nos cingir àquilo que estava disponível e aproveitávamos isso. Ou, naturalmente, hoje os miúdos não se fixam a nada e eu ganhei esses troféus. Porquê? Porque eu dedicava-me à pesca porque não havia mais nada. Hoje não, os outros dispersam-se. Não praticaste nenhum desporto assim de futebol? Joguei. Ou de sei lá, joguei basquete federado ou só mesmo por recreio? Ainda joguei basquetebol, joguei na Brutero, tinha lá dois bons jogadores na minha turma, mas em Pereira foi futebol. Ainda fui um bocado, durante algum tempo, guarda-redes, porque o meu pai
Tinha sido guarda-redes. Era o dono da bola, não? Não tinha peça, não tinha muito jeito, mas ajeitava. Comecei como guarda-redes, porque o meu pai tinha sido guarda-redes também no Pereirense. O meu irmão, que infelizmente já não está connosco, já partiu há uns anos, também era guarda-redes, e eu peguei ali um bocado nisso também, ainda fui guarda-redes. Mas depois acharam que eu era mais para central, até porque eu era ligeiramente mais alto, e então aproveitaram para central. Ainda joguei nos infantis, joguei nos iniciados, e pronto. Mas o futebol lá era muito volátil, porque aquilo ou havia uma direção que apostava nas camadas jovens e levava a coisa por diante, ou vinha outra direção a seguir que só diria que os séniores é que tinham direito à bola e deixavam os miúdos para trás, e pronto, e foi-se perdendo perdeu-se aqui um Ronaldo. Estás a ver? Mas perdeu-se um Ronaldo, mas ganha-se um João Pimentel. Um João Pimentel, exatamente. E nessa altura, tu tinhas algum sonho, algum plano de vida? Nessa idade, até porque explorar o mundo era mais difícil, os jornais não tínhamos, eram poucos, a televisão era muito... A informação chegava pouco, era vasta. A informação era pouca e era restrita e era muito tendenciosa. Levava-nos para coisas... Sempre tentei fazer aquilo que vi os meus pais fazer. Ter uma vida organizada, ter um teto, ter comida na mesa, ser responsável, ajudar nas lides da agricultura, que nós tínhamos uma pequena vinha, e ajudar a cavar bacelo, a descavar bacelo, era assim que se dizia com o meu pai. Ou seja, a informação era pouca, ou seja, eu tive que vir para Coimbra e depois a partir daí é que se começou a perceber o que é que o mundo podia, o que é que a vida nos podia dar. Tive contactos com as lojas, com o comércio, com andar de autocarro, aquelas coisas, aquele movimento que não existia. O sonho que eu sempre tive foi ir fazendo o percurso escolar dito normal. E depois optei por quando terminei o 12º ano, ainda me vi um bocado atrapalhado com a matemática. A minha filha, se ouvir isto, vai ser... Laura, Laura, eu também sofri com a matemática, deixa lá. Ela vai ficar toda contente a ouvir isto. Mas ela fez o meu percurso este ano. Mas assim, também é assim, é ver que ele sofreu, mas agora está num emprego que a matemática é fundamental. Está lá todos os dias. Está lá todos os dias. É fundamental ver isso. Olha, e depois, chegaste a ir à tropa? Não fui. Não, safaste dessa? Infelizmente, vou dizer, então. É verdade, eu gostava muito de ter ido à tropa e não fui por uma razão muito simples. Eu estava a terminar o 12º ano e na altura podia-se pedir adiamento. O adiamento. Era o adiamento. Pedir espera ou pedir adiamento, era assim que se designava na altura. E eu, como queria terminar o 12º ano, porque queria ir para a tropa já na carreira de oficiais, porque tenho uma paixão por armas, por munições, por tiros, eu gosto disso. Pronto, é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu... Claro. Pronto, é uma paixão. É uma paixão. E tenho pena de nunca ter dado um tiro de G3. E na altura em que eu depois fui às inspeções, havia excesso de contingente e eu passei de imediato à reserva de incorporação. Fiquei na lista que, se houvesse, felizmente não houve. E tu perguntavas ao bocado como é que tu vês o mundo atualmente. Não gosto, a guerra, não gosto, isto incomoda-me. E muito. E muito. E muito, porque nós temos filhos de idade de... De quem tinha que ir para a tropa e para a guerra, exatamente. Porque a guerra é uma coisa estranhíssima. E eu acho que... no outro dia ouvi uma designação de guerra que eu nunca tinha ouvido. Isto é aprender até morrer, naturalmente. Claro. Que a guerra é feita por homens velhos que se odeiam e que não se matam. E que mandam para a guerra jovens que não se conhecem, que não se odeiam e que se matam. É a perfeita designação da guerra. Ou seja, paga quem não tem que pagar. Exatamente. Paga quem não tem que pagar. Estávamos a falar da tropa. Da tropa que gostavas de ter ido. E não fui. Excesso de contingente. Quando fui fazer as inspeções, já com um grupo 2 anos depois, eu fiz lá os testes normais, os psicotécnicos, os testes físicos, aquelas coisas. Veio o homem dos comandos, veio lá o responsável dos paraquedistas, dos fuzileiros, do Rangers, do Lamego e tal. Todos eles me queriam levar, não sei porquê.
Epá, eu disse, tropa desta não, porque eu já tenho projetos agora para começar, porque já estava com mais 2 anos em cima, portanto já estava praticamente com 20 anos e já queria começar a delinear a minha vida. Não aceitei nenhuma tropa especial e pronto, e de imediato passei à reserva de incorporação, mas tenho... E ficaste com aquele bichinho, tenho, porque eu lembro-me de ter ido... Lembro-me do juramento de bandeira do meu irmão, na base aérea na BA3 em Tancos, na BA3 em Tancos. Aquilo foi lindíssimo, e era uma coisa que eu gostava, ver toda aquela envolvência, mas pronto, não foi e já todos não vai ordenados, ser. todos no pelotão. Tudo. Um dia de calor absolutamente abrasador, com o próprio calor da pista, uma coisa tenebrosa, eles horas ali, até que começaram alguns a cair, porque desmaiavam, não é? Vi desmaiar alguns, e vi muita gente a assistir ao juramento de bandeira, já nas sombras, alguns debaixo dos carros de combate, a aproveitar as sombras, porque as famílias iam todas. E aquilo é um descampado. É um descampado. Aquilo é horrível. Mas tenho pena de não ter ido à tropa, mas pronto. Mas aí já estavas com um projeto, já estavas a pensar em fazer algo, certo? Estava a pensar em trabalhar. Diz-me, o teu primeiro contacto com o trabalho, qual foi? Falamos muito de brincadeiras, futebol, agora o teu contacto com o trabalho. Em que idade que tiveste esse contacto com o trabalho? Hoje não era permitido, foi cedo. Comecei para aí com 14 anos, 15 anos. Isto porquê? E comecei naquilo que toda a gente começava naquela altura, que era dar serventia a pedreiros. Sim. Isto porquê? Mas é tudo por baixo? Era tudo por baixo. Isto porquê? Porque os meus pais tinham possibilidade de me oferecer aquilo que me podiam oferecer. Eu nunca andei descalço, a não ser que eu quisesse. Claro. A roupa nunca me faltou, a comida nunca me faltou, mas eu gostava sempre de uma sapatilha melhor. Havia um sapateiro lá na Empreira, o Sr. José Luís já faleceu, a esposa ainda existe, sou muito amigo do filho, que tinha lá as sapatilhas, as normais, baratas, custavam na altura 250 escudos, portanto 1,25€. É melhor falar assim, que é para se perceber, custava 1€, umas sapatilhas custavam 1,25€, mas as Sanjo custavam 500 escudos, custavam 2,5€. E eu queria umas Sanjo. Só tinha uma forma de fazer. Aquelas teias brancas, não é? As teias brancas, aquelas teias brancas. Havia o sapato e havia a bota, já isto está reformulado. Está a voltar. Eu, como queria umas teias, que tinha uma borracha, o rastro daquilo era uma borracha castanha, aquilo que se chamava borracha virgem, que era quase indestrutível. E como eu queria umas sapatilhas dessas, a minha mãe dizia, eu dou 250 escudos, se quiseres mais. Apanhava louro, vendia louro. Mas aonde? Ia às Silveiras, apanhava louro e vendia num depósito lá num senhor que comprava, depois iam lá buscar para medicamentos, para restauração, para muita coisa. E depois, mais tarde, percebi que também apanhando peixe também conseguia. Porquê? Porque Pereira tinha para aí há umas 15 tascas, naquela altura. Era. Aquilo, em cada rua havia uma tasca. Uma tasca, exatamente. E os homens mais velhos, eu na altura tinha, sei lá, 10, 12 anos, 13 anos, e ao peixe apanhava aqueles que já estão em vias de extinção, ou que já quase extintos, os ruivacos. E eles gostavam muito de ir jogar cartas e depois comer uns peixinhos lá na tasca. E era eu que os apanhava. Eu já na altura tinha algum jeito para aquilo e vendia com 2 preços. Os peixes... essa foi engraçada. Já na altura tinha jeito para isso. Vejam lá. Os peixes eram vendidos da seguinte forma. Se fosse por amanhar e escamar, era um preço. Se fossem escamados e amanhados, claro, também tinham que pagar esse trabalho. O trabalho, exatamente. Mas como agora também. Ou seja, tu na altura já tinhas olho para isso. Tinha que perceber que o meu tempo, ou estava na pesca a apanhá-los e depois a descascá-los, ou então ia só à pesca e apanhava e vendia. O tempo é dinheiro, exatamente. O tempo é dinheiro, portanto, não, começou cedo porque eu sempre gostei de ter coisas. E os meus pais, pela condição que tinham, não os podiam disponibilizar, né? Então eu tinha que fazer por isso. E comecei. E fui fazendo esse percurso durante algum tempo. E eu ia de férias e não pedia dinheiro aos meus pais. Eu comprei uma mochila daquelas de levar às costas, onde levavas tudo, com saco de cama. Primeiras férias que eu fiz, não havia telemóveis, não havia nada disto. Eu tinha pai 18 anos. Foi em Monte Gordo. Apanhava-se um comboio aqui em Coimbra, que era às 9 da noite, que era um comboio que era designado por sazonal. Aquilo era só naquela época. Altura, saía de Coimbra, ia até ao Setil, em Setil mudavas para outro comboio que depois te levava até Vila Real de Santo António. Saías de Coimbra às 9 da noite e chegavas a Vila Real de Santo António às 6 da manhã. No outro dia. Uma aventura. Podemos começar por aí, que também era nas tuas férias,
onde é que passavas as férias, então? No Rio. No Rio? É no Rio. Basicamente mas no saías Rio. nessa altura, só quando tiveste Só mais tarde, sim, é sim, que sim, tiveste também trabalho e ganhar dinheiro. ganhar dinheiro. É que saías para o Algarve. É aquelas férias. Mas com os amigos Com os amigos de infância, com os amigos de infância, assim, juntávamos 3, 4, comprávamos eu tinha comprado já uma tenda também, um iglô, na altura era um iglôzinho. Os canadianas, aquelas triangulares, exatamente. Arranjávamos uma extensão e lá íamos nós com fogareira às costas e foram as primeiras férias, que era suposto lá ficar 10 dias no Algarve, ao fim de 18, quando acabou o dinheiro, é que eu tive que me ir embora. Mas eu tive uma particularidade e estávamos atrapalhados na altura. Eu separei logo o dinheiro para pagar o parque no fim, tinha que se pagar o parque, tinha que ter uma carta de campista, aquela coisa toda, não é? Tudo legal. Mas quando eu saí, tive dinheiro para pagar, quando não tive dinheiro foi para mais nada. Partilhámos uma sandes de omelete, peço que estou a ver, ali perto da estação de Santa Apolónia, uma sandes de omelete dividida por 3, não havia dinheiro. Mas foram umas férias. Mas é engraçado, mas foram umas férias, isso são histórias engraçadas, estes momentos. Vocês, na altura, não sei se... festas de bailes? Bailes, isso existia em Pereira. Existia em Pereira. Como é que era nessa altura? Havia lá uma coisa... Era muito movimentado? Era muito movimentado, até porque lá está, a oferta era pouca, não é? As discotecas não existiam, Claro. Havia os Três Pinheiros, mas quem é que lá ia, não é? Pois. E então havia uma coisa que se chamava em Pereira, que se chamava o GMIR, Grupo Musical de Instrução e Recreio. Havia 2 grupos, havia o Atlético Clube Pereirense e havia o GMIR. E tinham nas cadeiras gravadas, aquilo foi o GMIR, Grupo Musical de Instrução e Recreio. E fazia-se os bailes no celeiro dos Duques de Aveiro. Os Talismãs, os Sombras... tantos nomes. Os claro, conjuntos na altura, os famosos conjuntos na altura. Passavam lá todos. E então chegava aquela parte que era a parte engraçada, que geralmente era quando eu fugia. Que era quando não tinha dinheiro, que era a moda do ramo. Ou seja, os bailes... Então conta lá que moda era essa. A moda do ramo era uma moda em que era colocado um ramo na mão de uma menina e ela depois vinha ter com um moço que lhe agradasse e se o moço quisesse dançar com ela tinha que ir ao bolso e tinha que dar dinheiro, que era para a organização, para o grupo musical. Okay. E depois dela agarrar um moço que aceitasse essa comparticipação, dar essa comparticipação, ela fazia um pouco de dança com o ramo na mão, a seguir ela parava e ia levar a outra amiga que depois ia fazer e esta corrente seguia. Eu nessa altura, como não tinha dinheiro, na altura da moda do ramo, tinha que me raspar. Eu já venho, vou casa. Eu já volto. Não, mas foram bons tempos Claro. E havia esse espírito do baile. Parava-se na Quaresma não havia bailes, era iniciado sempre depois dessa fase e havia 3 ou 4 bailes por ano e havia um baile forte sempre. Para além das festas que havia em Pereira, que havia 2 festas fortes em Pereira, que era o baile dos moços que iam à tropa. O baile das inspeções. Aquilo era um acontecimento. A malta ali à volta, porque depois eles já estavam todos ali com 18, 19 anos, 20 anos, conheciam muita gente ali, os amigos da escola e tudo mais. Era um baile fortíssimo, era um baile fortíssimo. Era o baile das inspeções. Era organizado pelos mancebos que iam às inspeções, ficavam aptos e então faziam o baile das inspeções. Era mais uma forma de convívio e de animar as pessoas. E depois aquilo repercutia-se em Pereira, Santo Varão, Formoselha, Amial, Arzila, Vila Pouca e tal. E toda a gente andava ali naquela volta. Era o que havia na altura. Ali, Pereira, era muito movimentado nessa altura. Havia a Latogal é logo ao lado, do Santo Varão, não era? Sim, Santo Varão é da parte de baixo, sim. Havia aí algumas indústrias? Eu só lembro da Latogal nessa zona. Latogal mais tarde, era os laticínios de Valmondego. Olha, ainda que falas nisso, tenho uma experiência daí. O meu pai trabalhava na Brutero, depois de ter trabalhado numa fábrica na Mondorel, que era aqui na beira de Coimbra, em que os tecidos eram feitos cá e iam à Inglaterra, muita gente não sabe. O Príncipe de Gales, que é um tecido, aquele de risquinho, o xadrez, aquela risquinha. Sim. Os melhores tecidos eram feitos aqui na Mondorel, aqui em Coimbra, onde hoje está o Fórum. E então eram fabricados cá, iam à Inglaterra, colocavam-lhes o selo inglês e depois eram vendidos para o mundo inteiro. Muita gente não sabe disto, mas eram os melhores tecidos do mundo. Isso há muitas marcas que saíam daqui de têxtil, há muitas marcas de têxtil conceituadas, o Boss, não sei o quê. Tu não sabes, certeza absoluta, havia aqui fábricas de têxtil que faziam isso
produziam aqui, iam para fora e depois eram vendidas. Vendidas, sim, acontecia. Isso, infelizmente, já foi tudo... A indústria que havia lá era o Varonil, que era os laticínios do Val Mondego, onde eu trabalhei, que o meu pai fazia lá, era escriturário lá à noite. Ele vinha fazia um trabalho durante o dia e depois ia para lá à noite. Eu ao sábado ia com ele e ajudava a empacotar. Aquilo tinha umas máquinas, não me lembro, pá, o barulho era... Cada vez que ela fazia isto, saíam 2 pacotes de leite, aqueles pacotes de plástico. Leite do dia. Leite do dia. Depois eram colocados em caixas. Havia as caixas pequenas, os tabuleiros e as caixas. Os tabuleiros levavam 10 ou 12, já não me recordo. E as caixas levavam 20 ou 25, era assim uma coisa. E ao sábado ainda vinhamos com um caminhão Berlia cinzento fazer a distribuição da estrada antiga, que muita gente não conhece, de Pereira até Coimbra. Hoje só se conhece a Via Rápida, ainda aí bem, não é? Claro, naturalmente. é aquela de venha a serpentear por dentro das povoações todas. Também ainda lá trabalhei. Depois havia as queijadas em Pereira. Quer dizer, felizmente que ainda existem as queijadas de Pereira. Não é que eu tenho que falar, maravilhosas queijadas. Tenho que falar das queijadas de Pereira. Mas trabalhaste, fizeste algumas? Não, queijadas nunca fiz. Não, queijadas nunca fiz. Ajudei a levar para lá o leite com que elas faziam com os queijos, naturalmente, mas juntavam leite. E também a entregar leite à senhora Dona Maria, do Sr. Raul, que era a senhora uma respeitosa senhora, que foi homenageada agora com uma pintura muito bonita que está debaixo do... O local, pronto, é o que é. Na ponte, por baixo da linha, um pontão, nós chamamos-lhe pontão lá em Pereira, ali perto ali do centro, foi feito lá um mural lindíssimo para o Braulio Figo, um pintor de Pereira com um requinte, uma coisa extraordinária. Vale a pena só lá passar, só para ver aquilo. Muitas vezes a sua bicicleta. A sua Dona Maria está lá bem exposta e depois a característica que ele tem é que tu olhas e vês a sua Dona Maria, que é absolutamente extraordinário, porque ele está tão bem pintado, Para quem conheceu a senhora, tem logo é igual. imagem. Tu olhas e é assim, quem não a conheceu acha que está ali uma senhora, mas quem a conheceu, tu olhas, mas estão lá mais. Eu falo da Dona Maria porque era um ícone, que era um doce de senhora, e que as queijadas que saíam da mão dela era qualquer coisa de... Mas eu tenho que falar sempre da queijada, porque eu já disse, eu sou um pereirão de gema, portanto tenho que falar das queijadas. Eu adoro, eu de vez em quando vou lá de bicicleta e venho, a gente para lá sempre no Tujal e comemos sempre uma queijadazinha, aquilo é delicioso. Faz parte. Quem vier para esta zona, as queijadas de Pereira são deliciosas. Agora voltamos aqui outra vez. Olha, nessa altura de adolescência, houve alguém que te marcou, influenciou? Marcar ou influenciar, volto a dizer, eram os meus pais. Os meus pais. Tive uma amizade muito grande, já não falo com ele há algum tempo, porque ele entretanto emigrou, que era o meu amigo Paulo Sequeiro, os pais eram imigrantes em França, em que assim que ele chegava à Pereira, quando vinham de férias no verão, tínhamos uma relação muito forte. Ele chegava à casa, nem parava em casa, ia para a minha casa e passávamos as férias todas juntos, todos os dias, de manhã à noite. A convivência. A convivência, era porque nós tínhamos ainda que à distância, porque eles estavam, e na altura não havia telefones, não havia nada, não é? Nós falávamos quando ele vinha de férias, mas aquilo os anos passavam e ia-se reforçando. E era um excelente companheiro que eu tinha sempre, que voltávamos sempre às raízes, sabes? Era uma coisa extraordinária. Hoje não tenho tanto contacto com ele, a vida não lhe foi muito feliz também, perdeu uma esposa que ele gostava muito dela e sofreu bastante com isso. E depois fomos perdendo contacto, ele também já não vem a Portugal há algum tempo. Depois a vida não lhe foi muito... Mas eu recordo o meu amigo Paulo Sequeira como se ele estivesse aqui ao nosso lado. Mas a vida dá-nos estas voltas, naturalmente. Não é? Olha, vida adulta. Vamos avançando, vamos agora chegar à vida adulta. Realmente, qual foi o teu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi a fazer inquéritos para o Instituto Nacional de Estatística, inquéritos de agricultura. Eram campanhas que eles faziam para fazer o recenseamento agrícola e foi aí que eu tive o primeiro contacto com o mercado de trabalho, e tive que escrever nas finanças, tirar nome de contribuinte e aquelas coisas, e aquilo não durou durante algum tempo. E depois de fazer a parte do trabalho de terreno, ainda fui fazer a digitalização deles, ou seja, aquilo depois era tudo metido nos computadores, umas coisas monstruosas, estranhíssimas, não é nada disto, naturalmente. Ainda fui fazer essa digitação desses inquéritos todos e corrigir os erros e aquelas coisas todas.
E na altura, posso dizer, ganhava 135 contos por mês, em 90. Aquilo era porque eu comecei como inquiridor de rua e depois passei para supervisor. Eu fazia a recolha dos inquéritos, ia na motoreta com o meu pai, íamos fazer as recolhas e depois eu tinha que fazer a correção, porque havia itens que tinham que bater certos, às vezes as contas não batiam certas e claro, tinha que ser corrigido. E então aquilo era... Numa fase inicial, no inquérito porta a porta, havia 2 preços para 2 tipos de inquéritos. Se era um inquérito simples, era um valor, já não me recordo. Claro. Se era um inquérito mais complicado, se havia já na exploração, se havia vacas, se havia ovelhas, se havia porcos, se havia... Aquilo já, e depois as áreas de terreno e tudo mais. E então ganhava-se à peça. Uhum. E depois passei para essa parte de supervisão e eles, para equilibrar, que ganhava 135 contos na altura. Não é? Isso é dinheiro. Era dinheiro, era dinheiro. Era dinheiro que me permitiu comprar o meu primeiro carro, ajudar a comprar o primeiro carro. E depois, já lá vou. Depois foi assim veio a Portugal Telecom. Na altura, Telecom Portugal, ali ao lado da Escola Brutero, em que o amigo meu, Fernando Silva, disse: "Pá, está aberto um concurso para Portugal Telecom, para a Telecom Portugal, não queres concorrer?" Eu disse: "Se calhar vou." Porque aquilo dos inquéritos ia terminar, era um período de tempo, naturalmente. E concorri, foi um dia fazer umas provas, um domingo de manhã, à Brutero. Parece que a Brutero teve sempre sempre aqui no meio, sem dúvida. Fui lá fazer provas, era muita gente a concorrer e aceitaram-me. Escolhido. Aceitaram-me. E então comecei a trabalhar. Estava a trabalhar na Telecom Portugal há cerca de um ano e surgiu uma possibilidade de trabalhar no banco. Essa mudança tu sentiste alguma dificuldade ou adaptavas-te bem à... Adaptei porque eu tenho na família vários bancários reformados e ainda alguns no ativo, e uma coisa que eu notava é que cada vez que eles se juntavam, num aniversário, num casamento, numa festa, eles só falavam de banco. E eu disse: "Isto é capaz de ser engraçado." Muito... E na altura também era o pensamento era este: entras para o banco e estás desenrascado, porque na altura depois de passares a efetiva, aquilo era quase para a vida, como felizmente está a ser. Foi uma aposta, saí da Telecom Portugal a ganhar 75 contos na altura e a levantar o cheque ali ao Espírito Santo, ali na Sala da Bandeira. Eles pagavam-me em cheque, porque não fazia parte dos quadros, E fui para Lisboa. Quando eu pedi para me rescindir o contrato, porque eu ia trabalhar para o banco, e na altura estava a contrato, não é? Queriam-me passar a efetivo, e disse: "Pá, não vou arriscar." E fui para Lisboa, para o Banif, extinto Banif, ex-Banif, que agora voltou a fazer parte do Santander, onde eu estou. Eles parece que tiveram pena e vieram atrás de mim. Seguiram. Ganhar 72 contos e 500. Fui ganhar menos 2 contos e 500. Eu gosto de falar em contos, que é para saber a noção. Claro, a noção Fui ganhar menos 2 contos e 500 para Lisboa. Trabalhava na sede do banco. E estiveste lá... Estive lá um ano. E morava em Rio de Moro. Ou seja, eu tinha que fazer a linha de Sintra todos os dias. Aquilo eram uns comboios que pareciam sardinhas enlatadas. Ou seja, ainda hoje continua. E depois fizeram o IC19, que são enlatados, mas dentro de carros. E ia lá com a Dona Hortência, uma senhora espanhola que morava lá. Um amigo dos meus pais deu-nos esse contacto e a senhora aceitou-me lá. E eu morei lá durante 9 meses, mais ou menos, foi o tempo que eu lá estive. Até depois conseguir vir. Estiveste a estagiar? Estagiei, passei. Eu entrei no dia 15 de junho de 92, portanto, daqui a 8 dias faço 33 anos de banco. E no dia a seguir faço 56 de idade. Portanto, preparem as mensagens para no dia 16. Não, estou a brincar. Não sou muito dado a isso. Foi uma aposta ganha. Foi uma aposta que não foi fácil. Eu pegava aquele serviço de tropa que falávamos há pouco. Não foi feito na tropa, foi feito no banco. Eu saía ao domingo à noite no comboio das 9, ia até Santa Apolónia, depois apanhava um táxi para o Rossio e depois do Rossio apanhava a linha de Sintra. Ia até Rio de Moro. E o outro dia, às 7h10 da manhã, lá estava a acompanhar a minha espera e fazia a semana. O meu pai, como trabalhava na altura na Direção Regional de Agricultura, todas as semanas tinha que ir a Lisboa, tinha que ir buscar brincos para os animais e vacinas. Sim, e ele fazia parte dele, ele tinha esse serviço a cuidado dele. E então ele habitualmente trazia-me à sexta-feira. Ele fazia a volta por forma a conseguir-me trazer. Nessa volta fazia uma coisa engraçada. E isto eu lhes devo, naturalmente. Claro. Eu levava sempre duas daquelas malas, daquelas celeiras que se levam para a praia. Sim. Levava
deixava lá na Dona Hortência, que me fazia a comida, que me fazia o pequeno almoço, que me fazia tudo, e trazia-me. Na semana a seguir trazia outras geleiras e levava aquela. Aquilo era... Foi uma tropa diferente, mas acho que foi uma aposta ganha. Foi uma tropa sem armas, mas com dinheiro. Foi uma experiência extraordinária, foi uma experiência incrível. Então entrar em Lisboa, eu nunca tinha saído de Coimbra, não é? Saíste de Coimbra, saíste de Pereira para Coimbra para logo para a capital. Lisboa. Aquilo foi... andar de metro, lá sabia o que era andar de metro. Estou a andar de metro, estou a andar para esta terra, então Deus me livre. Mas pronto, mas tudo fez parte do crescimento e... Também fui muito bem recebido lá, e as coisas fluíram, tanto quando eu pedi para me vir embora, porque entretanto o Banif abriu, estava a expandir, havia uma agência aqui, a Nadia, era a única que havia aqui na zona, porque um dos administradores tinha raízes aqui à Bairrada e então resolveu abrir uma agência em Nadia, onde eu ainda trabalhei agora, há 3 ou 4 anos atrás. E abriu Aveiro e pronto, e aproveitei a oportunidade. Os recursos humanos não me queriam deixar vir embora, que achavam que eu tinha que ficar lá em Lisboa. Sim. E disse, mas eu tenho lá tudo, tenho lá a minha namorada, tenho lá os meus pais, tenho lá a minha vida, tenho lá tudo. E pronto, aceitaram, deixaram-me ir para Aveiro. Depois Aveiro, entretanto, abriu Coimbra, depois vim para Coimbra, depois fui ajudar a abrir a Figueira da Foz, voltei para Coimbra, onde estive no Banif até 2003. Depois mudei para o Crédito Perdido ao Português. Hoje tudo Santander. É. Olha, falaste aí namorar. Agora voltamos a essa juventude, juventude ou não, tu vais-me dizer. Quando é que conheceste a tua esposa? E como a conheceste? Aonde?